Algo estranho acontece com certas pessoas em um momento muito específico de suas vidas financeiras. Por anos, às vezes, décadas, elas trabalham duro, tentam de tudo, fazem tudo o que deveriam fazer. E, no entanto, o dinheiro continua escasso, as oportunidades evaporam antes de se concretizarem, e a sensação de tranquilidade financeira permanece, permanentemente, logo além do seu alcance. E então, sem qualquer mudança externa dramática, algo muda. Não gradualmente. De repente. Uma semana, às vezes apenas alguns dias, em que tudo parece se destravar de uma só vez. Clientes antigos reaparecem, rendimentos inesperados chegam de direções que não estavam sendo exploradas. Dívidas são quitadas. Oportunidades que antes não eram visíveis vêm à tona. As pessoas que vivenciam isso tendem a descrever a experiência da mesma maneira. Elas dizem que foi como se a realidade tivesse sofrido uma falha a seu favor. Dizem que não compreendem totalmente o que mudou. Dizem que foi como se uma porta tivesse se aberto, e não foram elas que giraram a maçaneta. Este vídeo trata de compreender o que realmente acontece nesses momentos, não sob a ótica do pensamento ilusório ou da fuga espiritual, spiritual bypassing, mas a partir da interseção entre a anatomia yogi, a ciência do sistema nervoso e a fisiologia documentada do que ocorre em seu corpo, quando o estresse crônico é finalmente liberado e a inteligência receptiva mais profunda do seu centro energético inferior, o que as tradições antigas chamam de chakra sacral, entra plenamente em atividade. Pois aqui está o que a maioria dos conteúdos sobre finanças deixa passar completamente. A razão pela qual a maioria das pessoas permanece estagnada financeiramente tem muito pouco a ver com suas estratégias, sua ética de trabalho ou sua inteligência. Tem a ver com o estado de seu sistema nervoso, com o fato de seu corpo estar operando a partir de uma frequência de sobrevivência, contraído, acumulador, em constante vigilância contra ameaças, ou a partir de uma frequência de abundância, aberto, receptivo, em fluxo. E essa distinção, que soa abstrata, está na verdade enraizada em uma fisiologia concreta, mensurável e reproduzível. É algo que pode ser transformado, mas antes precisa ser compreendido. Uma pergunta rápida antes de começarmos. Eu adoraria saber que horas são para você neste exato momento e de onde você está assistindo. Deixe a resposta nos comentários. Eu leio todos eles. Vamos começar entendendo o que é de fato o centro sacral. Afinal, esse termo é frequentemente usado de forma leviana em conteúdos espirituais, sem o embasamento necessário para torná-lo verdadeiramente útil. No antigo sistema indiano de anatomia yogi, o corpo contém 7 centros de energia primários, chamados chakras, não como construtos metafísicos abstratos, mas como nós funcionais na rede dos sistemas energético e nervoso do corpo. O segundo deles, localizado a aproximadamente 2 polegadas abaixo do umbigo, na parte inferior do abdômen, é chamado de Svadhisthana, frequentemente traduzido como a morada do eu ou a sede do próprio ser. Ele governa a criatividade, a sensualidade, o prazer, a fluidez emocional e a capacidade de receber, razão pela qual mantém uma relação direta com o fluxo financeiro. O dinheiro, em sua essência, não é apenas algo material, é uma forma de energia em circulação. E a sua capacidade de recebê-lo, ou a sua tendência crônica de bloqueá-lo, rejeitá-lo ou deixá-lo escapar inconscientemente, está intimamente conectada ao estado desse centro. Mas é aqui que a questão deixa de ser metafísica e passa a ser anatômica. A região sacral corresponde, na fisiologia ocidental, ao plexo hipogástrico, uma rede nervosa real e documentada na parte inferior do abdômen, que se conecta aos órgãos reprodutores, às glândulas suprarrenais e à parte inferior do sistema digestivo. Quando você ativa a região sacral por meio de exercícios respiratórios, atenção focada ou movimento intencional, você está realizando algo mensurável. Você está estimulando o nervo vago.
Você está aumentando o fluxo sanguíneo para a da região pélvica. Você está desencadeando a liberação de neuroquímicos, especificamente dopamina e oxitocina, que alteram o seu estado fisiológico, passando da contração para a expansão, do modo de sobrevivência para o modo receptivo. Um estudo de 2019, publicado na Frontiers in Psychology, constatou que a consciência interoceptiva, a capacidade de perceber conscientemente os estados corporais internos, correlaciona-se diretamente com a melhoria na tomada de decisões e na avaliação de riscos. Em linguagem simples, pessoas capazes de sentir o que acontece dentro de seus corpos tomam decisões financeiras significativamente melhores do que aquelas que estão dissociadas de sua experiência física. Esta não é uma descoberta trivial. Significa que a antiga prática de direcionar a atenção deliberada para o baixo ventre não é apenas energeticamente relevante, é neurologicamente relevante. Ela desenvolve a capacidade de percepção interna que sustenta escolhas financeiras mais lúcidas e menos movidas pelo medo. A tradição taoísta aborda esse mesmo território por meio do conceito do Dantian inferior, literalmente o campo de cinábrio inferior, localizado na mesma região do chakra sacral. Na alquimia interna taoísta, esse centro é descrito como o caldeirão no qual o Jing, a forma mais densa e fundamental da energia vital, é refinado, transformando-se em Qi, força vital, e por fim, em Shen, espírito. O movimento é sempre do mais denso para o mais sutil, do contraído para o expansivo, da sobrevivência para o florescimento. Um Dantian inferior bloqueado ou esgotado significa que você está operando em modo de sobrevivência. Cronicamente estressado, energeticamente contraído, acumulando em vez de fazer circular, operando a podipasta a partir da escassez em vez do fluxo. Pense em uma antena de rádio. Um centro sacral bloqueado gera estática. Um centro sacral aberto está sintonizado. E o sinal que ele transmite, quando está verdadeiramente aberto, não é de desespero, de apego ou da frequência ansiosa da falta. É de receptividade. É a assinatura energética de alguém que está disponível para receber, que não está, inconscientemente, afastando aquilo que, conscientemente, diz desejar. E quando esse sinal muda, as respostas do mundo exterior começam a mudar junto com ele. Então, como saber se esse processo está acontecendo com você? Como reconhecer os sinais de um despertar sacral, o que algumas pessoas poderiam chamar simplesmente de o início de uma verdadeira transformação em sua relação com o dinheiro e a abundância? Quando ele tem início? É exatamente isso que vamos mapear em detalhes. 3 estágios, movendo-se do mais interno para o mais externo. Desde as sensações físicas sutis, que a maioria das pessoas ignora ou interpreta de forma equivocada, passando pelas transformações emocionais e psicológicas que se seguem, até chegar aos eventos externos que, em última análise, só podem ser explicados como a confirmação de que algo real mudou em sua transmissão energética. O primeiro estágio é físico, e é o mais importante de se compreender profundamente, pois o corpo é onde tudo isso começa. Sua mente pode afirmar coisas positivas indefinidamente, enquanto seu corpo permanece preso à fisiologia da escassez. Seus pensamentos conscientes podem repetir mantras de abundância, enquanto seu sistema nervoso executa o programa de resposta crônica a ameaças. O corpo não mente. E quando algo realmente se transforma no nível do centro sacral, quando a verdadeira ativação tem início, o corpo é o primeiro a sinalizar essa mudança. A sensação física mais comum associada à abertura sacral é o calor. Especificamente, um calor suave e difuso na região inferior do abdômen, aproximadamente 5 centímetros abaixo do umbigo. Não o calor agudo de uma inflamação, nem o calor desconfortável de um mal-estar digestivo. Trata-se de uma qualidade totalmente distinta. As pessoas o descrevem como uma brasa incandescente, como mel morno espalhando-se pela pelve.
como a sensação de uma bolsa térmica colocada diretamente sobre a parte inferior da barriga, mas vindo de dentro para fora. Esse calor não é imaginário. Quando a atenção focada e o trabalho respiratório são direcionados à região pélvica, o fluxo sanguíneo para essa área aumenta de forma mensurável. Estudos termográficos confirmaram que a atenção focada pode elevar a temperatura dos tecidos locais em 1 a 2 graus Celsius. O corpo está, literalmente, aquecendo-se naquele ponto específico. Por que isso é relevante para a questão do dinheiro? Porque o calor significa ativação. Significa que a energia está em movimento. Um centro sacral frio e entorpecido, e muitas pessoas, após anos de estresse crônico, excesso de trabalho e modo de sobrevivência, apresentam exatamente esse quadro. Uma região abdominal inferior, da qual mal têm consciência, com a qual não sentem qualquer conexão, significa estagnação. A energia não está fluindo. E o dinheiro, que é energia em circulação, não consegue fluir através de um centro que se encontra congelado. O calor indica que a circulação teve início. E a circulação é o pré-requisito para o fluxo. O segundo sinal físico é a pulsação. Um latejar rítmico, um pulso suave ou um formigamento elétrico na parte inferior do abdômen. Algumas pessoas descrevem isso como pequenas faíscas. Outras descrevem como uma batida cardíaca que conseguem sentir em um local onde nunca a sentiram antes. Essa sensação surge frequentemente durante a meditação, durante exercícios respiratórios ou no silêncio, logo antes de adormecer. O que está acontecendo fisiologicamente é o movimento do líquido cerebrospinal e a ativação do plexo nervoso hipogástrico, exatamente a rede nervosa que conecta essa região às glândulas suprarrenais e ao sistema reprodutor. Na tradição Kundalini, isso é descrito como o despertar do prana, a força vital começando a se mover através de canais que estavam bloqueados ou adormecidos. A pulsação é significativa porque ele te diz algo específico sobre o ponto em que você se encontra no processo. Não é a sensação de um centro sacral totalmente aberto. É a sensação de um centro em processo de abertura. A energia está se movendo, desobstruindo canais que foram bloqueados por tensões acumuladas, velhos padrões emocionais, vergonha e programações de escassez estabelecidas na infância. O formigamento é o equivalente energético daquela sensação de agulhadas que sentimos quando o sangue retorna a um membro que ficou dormente. Algo que estava desconectado está voltando a funcionar. O processo leva tempo, tipicamente de 1 a 3 semanas de prática consistente, até que as sensações se tornem confiáveis e contínuas. Durante esse período de abertura, as pessoas frequentemente notam outros fenômenos relacionados que merecem ser mencionados, pois podem ser surpreendentes e, por vezes, alarmantes se não forem compreendidos dentro de seu contexto. Um aumento na energia sexual ou uma excitação espontânea, desconectada de qualquer estímulo externo. Isso não constitui uma perturbação nem um problema. No sistema energético do corpo, a energia sexual, a energia criativa e a energia da abundância são, todas elas, expressões da mesma força vital subjacente. Quando o centro sacral começa a se abrir, todas essas expressões se intensificam simultaneamente. Sonhos vívidos envolvendo água, oceanos, rios, chuva, inundações. A água tem sido compreendida, em praticamente todas as tradições simbólicas, como a metáfora primordial para o inconsciente e para a poenergia emocional. E sua aparição nos sonhos durante a ativação sacral é um fenômeno consistente e amplamente relatado. Impulsos espontâneos de movimentar os quadris, balançar, fazer movimentos circulares, dançar. Os quadris e a pelve constituem a localização física do centro sacral, e o corpo, dotado de sua própria inteligência profunda, sabe que o movimento nessa região facilita a abertura energética. Esses impulsos não devem ser reprimidos. O movimento acelera essa abertura.
O terceiro sinal físico é uma sensação de pressão ou plenitude, não dolorosa, não desconfortável, mas distintamente presente. Uma consciência da região abdominal inferior que não existia antes. A sensação de algo se expandindo dentro da região pélvica. Na alquimia taoísta, isso é descrito como a construção da pérola, o acúmulo de energia refinada no dantian inferior antes de ser circulada para cima, através dos canais energéticos do corpo. Você está armazenando poder. E esse acúmulo tem uma consequência específica e imediatamente prática. Quando o centro sacral começa a se preencher com essa energia acumulada, os vazamentos crônicos que vinham o drenando começam a se fechar. Você para de ceder sua energia inconscientemente em trocas que não lhe servem. Você para de oferecer descontos que não deseja genuinamente conceder. Você para de dizer sim a projetos que drenam, em vez de energizar. Você para de trabalhar em excesso para provar seu valor a clientes ou empregadores que nunca o questionaram. Você se torna magnético, em vez de exaurido. E é precisamente quando essa mudança ocorre, quando você para de vazar e começa a acumular, que o dinheiro começa a responder. Uma nota prática para qualquer pessoa que comece a trabalhar com essas práticas e não sinta nada nas primeiras semanas. Isso não significa que você esteja quebrado ou que as práticas não funcionem para você. Quase sempre significa uma de três coisas. Primeiro, dissociação. Anos de estresse crônico ou trauma não processado podem, de fato, entorpecer a consciência somática a ponto de os sinais do corpo não serem registrados conscientemente. Se for esse o caso, a solução não é intensificar imediatamente as práticas sacrais, mas sim começar em uma etapa anterior do processo. Simples escaneamentos corporais. 5 minutos diários observando conscientemente as sensações nos pés, nas mãos e no abdômen. Reconstruindo gradualmente a capacidade de interocepção, que é o alicerce para todo o resto. Em segundo lugar, intensidade insuficiente. Para algumas pessoas, exercícios respiratórios suaves simplesmente não geram ativação suficiente para romper anos de tensão e entorpecimento acumulados. Nesse caso, práticas mais vigorosas são necessárias, especificamente o sopro de fogo, Breath of Fire, a respiração diafragmática rápida e rítmica da tradição Kundalini, praticada por 3 a 5 minutos. Essa técnica gera uma energia significativa no baixo ventre e traz as sensações para a consciência de uma maneira que práticas mais suaves nem sempre conseguem alcançar. Em terceiro lugar, um engajamento cognitivo, em vez de somático. Se você estiver pensando no centro sacral como um conceito abstrato, visualizando-o teoricamente a partir de uma perspectiva distanciada, não sentirá nada, pois estará se engajando com ele mentalmente e não fisicamente. A solução é simples. Coloque a mão sobre o baixo ventre. Sinta o calor da sua palma contra a pele. Respire em direção a esse calor. Torne a prática física e imediata, em vez de conceitual e distante. Assim que as sensações físicas começam, assim que o calor, a pulsação ou a sensação de plenitude começam a ser percebidos no baixo ventre, a próxima camada do despertar avança para a dimensão emocional e psicológica. E é aqui que muitas pessoas têm o seu primeiro reconhecimento genuíno de que algo mudou fundamentalmente. Não porque leram a respeito ou foram instruídas a esperar por isso, mas porque notam isso acontecendo em suas próprias respostas a situações que anteriormente desencadeavam reações muito diferentes. A primeira mudança emocional é aquela que pega as pessoas de surpresa, precisamente por parecer tão comum. Você começa a gastar dinheiro consigo mesmo sem culpa, não de forma imprudente, não impulsivamente ou sem discernimento, mas intencionalmente, com alegria e sem aquele familiar diálogo interno que diz que você ainda não merece isso, ou que deveria esperar até ter mais recursos antes de se permitir tal coisa. Você compra aquele café de qualidade. Você agenda uma sessão de terapia corporal.
Você investe em um curso ou em uma experiência sem ter que justificar imediatamente a decisão para um crítico interno que sempre exigiu que você merecesse o prazer antes de recebê-lo. Isso pode parecer algo pequeno, mas não é. É um dos indicadores mais significativos de uma mudança genuína em seu relacionamento com o dinheiro, pois revela uma alteração em sua premissa básica sobre o merecimento. O centro sacral rege o prazer e o senso de valor próprio simultaneamente. E essas duas coisas não são separadas. Elas são a mesma coisa, expressa em níveis diferentes. Quando o centro sacral está bloqueado, há uma crença inconsciente operando abaixo da superfície de suas intenções financeiras conscientes. A crença de que você deve conquistar o direito de se sentir bem, de que o prazer é uma recompensa concedida apenas após sacrifício suficiente, de que a própria leveza é de alguma forma moralmente suspeita. Essa crença é a assinatura energética da escassez, e ela cria um problema específico e prático. Você não consegue receber genuinamente a abundância financeira enquanto seu sistema nervoso estiver configurado para rejeitar o prazer. Pois o dinheiro, em sua essência, é uma forma de possibilidade expandida, liberdade, leveza, alegria, escolha, a capacidade de dizer sim ao que realmente importa. Se você não consegue receber uma experiência prazerosa modesta, sem sentir culpa, seu sistema não está configurado para receber um fluxo financeiro significativo. A culpa não é um mero inconveniente emocional. É um bloqueio energético literal. Um sinal que seu corpo envia, dizendo que receber não é seguro, que o prazer não é permitido e que algo deve ser pago antes que qualquer coisa possa ser desfrutada. Quando o centro sacral se abre genuinamente, essa culpa não diminui por força de vontade ou pensamento positivo. Ela simplesmente se dissolve. Não porque você a tenha superado por meio de argumentos racionais, mas porque seu sistema nervoso se recalibrou em um nível abaixo do pensamento consciente. O estado fisiológico mudou. Passou de uma contração impulsionada pelo cortisol para uma expansão impulsionada pela oxitocina. E a partir desse estado expandido, a própria ideia de sentir culpa por desfrutar de uma xícara de café torna-se tão desconcertante quanto seria para uma criança que nunca foi ensinada de que o prazer exige justificativa. A recalibração é real. O alívio que ela traz é real. E suas implicações para a capacidade de receber financeiramente são diretas e imediatas. O segundo sinal emocional é aquilo que só pode ser descrito como leveza. Uma redução naquele peso específico que o estresse financeiro cria no corpo e na mente. Isso não é negação. Não se trata de um desvio espiritual bypassing, no qual você decide fingir que as preocupações financeiras não existem, envolvendo-as em uma camada de positividade forçada. As contas continuam presentes, os objetivos continuam reais. Os desafios práticos da vida financeira não se evaporaram, mas algo na qualidade de como você carrega essas realidades mudou. Em vez de ser submerso por elas, em vez de operar a partir daquele zumbido de fundo constante de ameaça financeira, que se tornou tão familiar que já nem é mais percebido como algo incomum, você está flutuando acima delas, o suficiente apenas para conseguir navegar com clareza. A neurociência por trás disso é direta e bem documentada. Quando o centro sacral está bloqueado, quando o corpo está operando em um modo de sobrevivência crônico, a amígdala, o centro de detecção de ameaças do cérebro, entra em um estado de ativação persistente e de baixo grau. O corpo interpreta a escassez financeira como uma ameaça à sobrevivência equivalente, em termos fisiológicos, a um perigo físico real. Os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, que foram projetados para serem utilizados em emergências agudas, acabam sendo liberados de forma contínua. E nesse estado, a capacidade do cérebro para aquele tipo de pensamento criativo, lateral e orientado para as possibilidades,
O tipo de pensamento que, de fato, gera soluções financeiras fica drasticamente comprometida. Um estudo realizado pela UCLA em 2017 revelou que pessoas em um estado fisiologicamente relaxado têm 27% mais probabilidade de identificar soluções inovadoras para problemas do que aquelas que se encontram em um estado de ativação por estresse. Essa não é uma diferença insignificante. Trata-se de uma melhoria de 27% na capacidade de resolução de problemas, acessível simplesmente por meio da transição de uma resposta fisiológica de ameaça para um estado fisiológico de segurança. Você não conseguirá alcançar a riqueza apenas pelo raciocínio lógico enquanto seu corpo estiver operando em modo de pânico. A leveza que acompanha a abertura do centro sacral não é apenas uma sensação agradável. Ela representa a liberação da capacidade cognitiva que o modo de sobrevivência vinha suprimindo. É o acesso àquela parte da sua mente capaz de enxergar, de fato, aquilo que permanecia invisível, enquanto o medo ditava as regras. A terceira mudança emocional, e esta é a que as pessoas que a vivenciaram descrevem como a mais transformadora, é o surgimento daquilo que poderia ser chamado de desejo sem desespero. Você continua desejando. Você ainda nutre ambições, metas e intenções. Mantém uma orientação genuína em relação àquilo que está construindo e criando. No entanto, a qualidade desse desejo mudou. Ele já não carrega aquela energia tensa, sufocante e imperativa, a sensação de que isso tem que acontecer agora. Típica de alguém cujo senso de bem-estar e segurança depende exclusivamente da concretização de um resultado específico dentro de um prazo predeterminado. O seu desejo tornou-se puro. Você deseja, mas não é dependente. Você estabelece intenções, mas não se apega rigidamente a elas. Você se entrega plenamente ao processo de criação, mantendo simultaneamente uma atitude de desapego em relação ao resultado final. Este é o princípio taoísta do Wu Wei, a ação sem esforço ou, mais precisamente, a ação que está em total alinhamento com o fluxo natural das coisas, em vez de forçar contra ele. E não se trata de um estado passivo. As pessoas que incorporam o Wu Wei são, frequentemente, profundamente produtivas, criativamente engajadas e altamente eficazes. O que elas não são é desesperadas. E o desespero, a assinatura energética de alguém que precisa de um resultado específico para se sentir seguro, é uma das frequências mais consistentemente repulsivas em todo o espectro da energia humana. Não como um julgamento moral, mas como uma observação prática sobre como as pessoas e as oportunidades respondem. Pense em encontrar alguém que precisa que você goste dela. A própria necessidade cria um impulso quase involuntário de se afastar. Não porque você lhe deseje o mal, mas porque o desespero irradia uma frequência de escassez e insuficiência que o seu sistema nervoso registra e a qual responde com cautela. O dinheiro opera segundo o mesmo princípio. Quando a sua energia irradia a mensagem "eu preciso ter isto para me sentir inteiro", você está confirmando no nível da frequência que ainda não está inteiro. E o universo, ou o seu sistema de ativação reticular, se você preferir uma linguagem puramente neurocientífica, responde a esse estado confirmado de ainda não inteiro, entregando experiências condizentes com ele. Quando o centro sacral se abre e o desejo se torna puro, quando você consegue desejar plenamente sem precisar desesperadamente, a sua energia irradia algo inteiramente diferente. Ela irradia: eu já sou completo e estou aberto a mais. Esse sinal é magnético. Ele atrai, em vez de repelir. Ele convida, em vez de exigir. E o que ele convida, em termos práticos, é a terceira etapa do despertar: as sincronicidades externas. Os sinais externos são aqueles que fazem os céticos reconsiderar e os crentes se sentirem validados. São eles que fazem pessoas racionais se perguntarem silenciosamente:
se algo está acontecendo que seus modelos de compreensão atuais não conseguem explicar plenamente. E vale a pena examiná-los com atenção, pois compreendê-los com clareza, compreendendo tanto suas dimensões psicológicas quanto as energéticas, é o que lhe permite participar deles de forma consciente, em vez de ser simplesmente surpreendido por eles. O sinal externo mais comum e mais imediato é o dinheiro inesperado. Não ganhos de loteria, não grandes fortunas repentinas que renderiam histórias empolgantes, mas que são estatisticamente implausíveis. Fluxos pequenos, consistentes e especificamente inesperados. Uma restituição de imposto que havia sido esquecida. Um cliente de 2 anos atrás que envia uma mensagem espontânea perguntando se você está disponível para um projeto. Um proprietário que, inesperadamente, oferece um valor de aluguel reduzido. Dinheiro encontrado no bolso de um casaco antigo ou em uma conta antiga. Um amigo que paga de volta um empréstimo que já havia sido mentalmente dado como perdido. Pequenos, sim, mas o padrão que formam múltiplos pequenos fluxos de entrada inesperados em um curto intervalo de tempo é o que carrega o sinal. De uma perspectiva puramente psicológica, parte do que está acontecendo diz respeito à atenção. Quando o centro sacral se abre, você fica menos dissociado do seu ambiente. Seu sistema reticular ativador, o filtro cerebral que determina quais elementos, dentre o fluxo constante de informações sensoriais, emergem para a consciência, foi recalibrado para a receptividade. Dinheiro e oportunidades que estavam objetivamente presentes, mas abaixo do limiar da sua consciência, passam agora a ser percebidos. Isso é real e é significativo. Mas não é a imagem completa. De uma perspectiva energética, algo adicional está ocorrendo. Quando o centro sacral se abre, os comportamentos inconscientes de bloqueio e rejeição, que vinham operando abaixo do nível da consciência, começam a diminuir. A maioria das pessoas, ao operar a partir de um centro sacral bloqueado e em uma frequência de sobrevivência, rejeita inconscientemente parcelas significativas da abundância que tenta chegar até elas. Elas apagam o e-mail antes de lê-lo. Dizem não automaticamente a ofertas antes mesmo de considerá-las. Evitam a conversa que as conduziria à oportunidade. Respondem a uma mensagem direta, DM, com uma atitude de descarte que inviabiliza a conexão antes mesmo que ela possa se desenvolver. Essas rejeições não são decisões conscientes. São respostas automáticas geradas por um sistema nervoso que foi treinado para associar o ato de receber a perigo, obrigação, perda de controle ou alguma outra ameaça. Quando o centro sacral se abre, essas rejeições automáticas começam a se dissipar. A pessoa torna-se, num sentido muito literal, receptiva, e os fluxos que sempre tentaram alcançá-la começam a chegar. Quando esses pequenos e inesperados fluxos financeiros começam a surgir em sua vida, a maneira como você reage a eles é de importância crucial. Se você recebe uma pequena quantia inesperada e sua resposta interna imediata é: isso não é suficiente, você está rejeitando energeticamente o sinal que o universo, ou sua própria frequência em transformação, está lhe enviando. Você está confirmando a antiga narrativa de escassez, em vez de reconhecer o novo padrão de abundância. A resposta adequada, e não se trata aqui de encenar a gratidão como uma técnica, mas sim de reconhecer genuinamente o que esse pequeno fluxo de entrada representa, é a celebração. Não uma celebração exagerada, mas um reconhecimento genuíno. Algo está em movimento. O canal está se abrindo. Mais está por vir. Esse pequeno fluxo é a primeira gota de uma chuva que está apenas começando. O segundo sinal externo é a generosidade espontânea direcionada a você. As pessoas começam a lhe dar coisas, não porque você pediu, não porque manipulou ou se posicionou estrategicamente para receber, mas simplesmente porque desejam fazê-lo. Um amigo paga o jantar simplesmente por vontade própria.
Familiares enviam dinheiro, acompanhado da simples explicação de que estavam pensando em você. Alguém lhe oferece um ingresso extra para um evento ao qual você mencionou que gostaria de comparecer. Um vizinho lhe oferece móveis de que não precisa mais. Um colega compartilha seu trabalho com sua própria rede de contatos, simplesmente porque sentiu o impulso de fazê-lo. Não se tratam de trocas calculadas, são expressões de um impulso genuíno. O que está acontecendo é que sua energia mudou de uma forma que as outras pessoas percebem, muitas vezes sem sequer conseguirem articular exatamente ao que estão reagindo. Quando o seu centro sacral está bloqueado e você opera a partir da frequência da necessidade e da escassez, as pessoas ao seu redor percebem algo. Na maioria dos casos, não de forma consciente, mas no nível da sensação sentida, que faz com que dar a você pareça uma obrigação, como se nunca fosse o suficiente, como se abrisse um poço sem fundo que elas não têm recursos para preencher. Quando o seu sacral se abre e a sua energia muda para "já sou completo e aprecio o que flui até mim", dar a você torna-se algo genuinamente prazeroso. É uma sensação satisfatória, em vez de exaustiva. A sua energia já não diz "preencha-me, pois estou em falta". Ela diz "obrigado, pois estou recebendo". E as pessoas sentem-se naturalmente atraídas a dar a alguém cujo ato de receber é puro, grato e íntegro, em vez de desesperado e insaciável. O terceiro sinal externo é o surgimento de oportunidades que você não buscou ou arquitetou especificamente. Um convite para palestrar, colaborar ou contribuir que chega por canais inesperados. Alguém que vinha observando o seu trabalho à distância entra em contato exatamente no momento certo. Uma conversa ouvida por acaso em um espaço público leva a uma conexão que se torna significativa. Uma mensagem que começa como uma conversa trivial transforma-se em um contrato. As portas que se abrem durante esse período caracterizam-se por uma qualidade específica. Elas não parecem forçadas. Elas parecem um reconhecimento. Como se as coisas certas encontrassem a pessoa certa, no momento certo. Porque a pessoa certa finalmente se tornou visível para elas. Quando o seu sacral está bloqueado, você pode ser genuinamente talentoso, genuinamente trabalhador e genuinamente merecedor das oportunidades que deseja. E ainda assim, operar em uma frequência que o torna, na prática, invisível para essas oportunidades. Não invisível no sentido literal, mas invisível no sentido de que não há a correspondência energética necessária. A oportunidade está transmitindo uma frequência e você está transmitindo outra. E os dois sinais não entram em ressonância. Quando o seu sacral se abre e a sua frequência muda para um estado de genuína prontidão, genuína receptividade e uma genuína integridade aberta a receber mais, a ressonância torna-se possível. A mesma pessoa, realizando um trabalho da mesma qualidade, torna-se subitamente encontrável, torna-se subitamente magnética. Começa subitamente a aparecer nos lugares certos e nos momentos certos. Não porque as suas circunstâncias externas tenham mudado, mas sim porque a sua própria transmissão interna mudou. Agora vamos abordar a questão prática do que fazer quando você está realizando o trabalho interior, vivenciando alguns dos sinais internos, mas nada mudou externamente ainda. Esta é uma fase importante e muitas vezes frustrante, que merece um engajamento honesto, em vez de meras garantias vazias. A razão mais comum é simplesmente o tempo. As mudanças internas sempre precedem os resultados externos. O mundo exterior não é o Amazon Prime. Ele não faz entregas em 48 horas. Quando você altera genuinamente sua frequência interior, a realidade externa que foi construída em torno de sua frequência anterior requer tempo para se reorganizar. Novas pessoas precisam entrar em sua órbita. As pessoas já presentes em sua vida precisam reagir de forma diferente ao seu novo eu. Oportunidades que não conseguiam encontrá-lo antes precisam localizá-lo agora. Isso leva tempo.
A expectativa mínima e realista é de 3 a 4 semanas de prática interior consistente e genuína, antes que as confirmações externas comecem a chegar com alguma regularidade. Se você vem se dedicando a isso há 2 semanas e nada está acontecendo externamente ainda, isso não é prova de que a prática não está funcionando. É algo normal. A segunda razão comum é a discrepância entre o sentimento interior e a ação exterior. Você se sente mais leve, mas continua escondendo o trabalho que realiza. Você se sente mais merecedor, mas ainda não aumentou seus preços. Você se sente mais próspero, mas continua tomando todas as decisões financeiras a partir de uma mentalidade de escassez. A ativação sacral lhe fornece o combustível, a capacidade energética, emocional e fisiológica para o fluxo. Mas você ainda precisa dirigir o carro. A mudança interior cria as condições para a mudança exterior. No entanto, a mudança exterior exige que você, de fato, se mova de maneira diferente no mundo em resposta àquela transformação interna. Se o interior e o exterior permanecerem desalinhados, se o seu estado interior diz sim, mas o seu comportamento exterior ainda diz não, o universo recebe um sinal confuso e aguarda um esclarecimento. A terceira razão comum é a recusa dos pequenos sinais. Se o dinheiro chega em pequenas quantias inesperadas e você o descarta como algo sem importância, você está energeticamente fechando a torneira que começava a se abrir. O universo, ou o seu próprio campo energético, ou o seu sistema de ativação reticular, dependendo da sua perspectiva preferida, testa a receptividade com pequenas quantias antes de liberar fluxos maiores. Isso não é capricho. É um princípio observável em toda a experiência humana, em muitos domínios. Fazemos pequenos convites antes dos grandes. Fazemos pequenos gestos de conexão antes dos profundos. Oferecemos oportunidades modestas antes das significativas. Quando essas pequenas ofertas são recebidas com genuína apreciação, o relacionamento se aprofunda e os fluxos aumentam. Quando são descartadas como insuficientes, a mensagem recebida é a de que essa pessoa ainda não está genuinamente apta a receber, e o fluxo diminui na mesma proporção. Passemos agora para a dimensão mais prática de tudo o que viemos discutindo. O protocolo de 21 dias, que transforma esses princípios de uma compreensão intelectual em uma experiência vivenciada no corpo. Pois compreender o centro sacral intelectualmente, saber o que ele governa, saber qual é a sensação dos sinais de sua abertura, conhecer os mecanismos fisiológicos e energéticos envolvidos, é o começo, não a conclusão. A conclusão reside em uma prática diária consistente que, de fato, reprograma o sistema nervoso, recalibra a frequência padrão do corpo e cria as condições sustentadas para um fluxo financeiro genuíno. Por que 21 dias especificamente? Porque a neurociência identifica consistentemente cerca de 3 semanas como o tempo mínimo necessário para começar a estabelecer uma nova via neural, para transformar um padrão que exige esforço e é desconhecido em algo relativamente automático e acessível. O seu sistema nervoso vem executando sua programação atual, em muitos casos, há décadas. A programação que diz que a escassez é o estado padrão, que o modo de sobrevivência é normal, que receber é perigoso ou imerecido. 3 semanas de prática diária consistente não são suficientes para sobrescrever totalmente décadas de condicionamento, mas são suficientes para estabelecer a nova via de forma clara o bastante para que ela se torne acessível de modo confiável e para que a via antiga comece a perder seu domínio automático. O protocolo está estruturado em 3 semanas, cada uma com um propósito específico e um conjunto específico de práticas. A progressão é intencional, não arbitrária. A primeira semana é de ativação, a segunda semana é de amplificação, a terceira semana é de transmissão. Cada uma se baseia na anterior, e a combinação produz algo que nenhuma delas conseguiria produzir isoladamente. Na primeira semana, o objetivo é simplesmente despertar o centro sacral.
restabelecer a conexão entre a sua consciência e esta região do seu corpo que pode ter permanecido insensível ou ignorada por anos. A prática matinal para estes primeiros 7 dias dura 10 minutos. Você se senta confortavelmente, coloca ambas as mãos na parte inferior do abdômen e respira profundamente em direção às mãos. Não apenas executando a respiração, mas sentindo, de fato, o seu abdômen se expandir contra as palmas das mãos a cada inspiração. A cada respiração, você direciona a sua consciência para um ponto situado a aproximadamente 5 centímetros abaixo do umbigo e imagina, ou simplesmente intenciona, uma esfera quente e brilhante de luz laranja nesse local. A cada inspiração, a esfera se ilumina. A cada expiração, ela se expande. São 5 minutos dessa consciência centrada na respiração, seguidos por 3 minutos de respiração de fogo. Uma respiração rápida e rítmica pelo nariz, com o abdômen se movimentando ativamente. E, por fim, 2 minutos de quietude total, simplesmente observando quaisquer sensações presentes, sem analisá-las ou julgá-las. A prática noturna da primeira semana consiste em 5 minutos dedicados a escrever em um diário. A pergunta é simples: o que eu recebi hoje? Não apenas dinheiro, qualquer coisa, um elogio, um ato de gentileza, um momento de leveza inesperada, algo belo que foi notado, um pequeno prazer inesperado. Escreva pelo menos 3 itens, independentemente de quão insignificantes possam parecer. Encerre com a seguinte afirmação escrita: estou aberto ou aberta para receber mais. Esta prática não é trivial. Ela treina os filtros atencionais do seu cérebro, especificamente o sistema reticular ativador, para buscar evidências de recebimento em vez de evidências de escassez. Aquilo que você treina o seu cérebro para buscar é exatamente o que ele encontra em maior quantidade. Treine-o deliberadamente. Na segunda semana, o propósito muda da ativação para a amplificação. A prática matinal estende-se para 15 minutos. Você realiza a prática da primeira semana e, em seguida, adiciona algo que a maioria das pessoas subestima significativamente em seu poder prático: o movimento. Após a respiração de fogo, você se levanta, coloca as mãos na parte inferior do abdômen e começa a mover os quadris em círculos lentos e deliberados. No sentido horário por 1 minuto. No sentido anti-horário por 1 minuto. Enquanto se move, você repete internamente, não como uma afirmação mecânica, mas como um reconhecimento sentido. Sou um canal para a abundância. O dinheiro flui para mim com facilidade. O movimento não é um mero adorno. A mobilidade dos quadris corresponde diretamente à abertura do centro sacral. A tensão nos quadris e na pelve é uma das principais expressões físicas de um bloqueio sacral. Estresse acumulado, padrões emocionais antigos e a programação de escassez. Tudo isso se armazena nessa região na forma de tensão muscular. Mover os quadris libera essa tensão e acelera a abertura energética de maneiras que o trabalho respiratório, por si só, não consegue alcançar plenamente. Durante a segunda semana, você adiciona uma prática de 2 minutos no meio do dia. Sempre que o dinheiro lhe vier à mente, uma conta a pagar, uma compra, uma aspiração, qualquer coisa relacionada às finanças, coloque a mão sobre o abdômen. Faça 3 respirações profundas e diga internamente: estou pronto para receber. Essa breve interrupção da resposta automática de estresse diante de pensamentos relacionados ao dinheiro começa a substituir a contração condicionada pelo medo por uma expansão condicionada pela abertura. Uma prática pequena, mas com um efeito cumulativo significativo. O registro noturno na segunda semana acrescenta uma pergunta à prática da primeira semana: com o que gastei dinheiro hoje que me trouxe alegria? Mesmo que tenha sido apenas um café, anote. Celebre isso. Você está construindo a associação neural entre o gasto e o prazer, em vez de entre o gasto e a culpa, o que constitui uma das reprogramações mais importantes disponíveis para alguém cujo centro sacral
tem operado a partir da escassez. O dinheiro que circula através da alegria alimenta o fluxo. O dinheiro que circula através da culpa confirma a escassez. Na terceira e última semana, o propósito é a transmissão. Irradiar sua nova frequência de maneira tão consistente e clara que o mundo exterior comece a responder genuinamente. A prática matinal estende-se para 20 minutos. Você realiza a prática da segunda semana e, em seguida, adiciona 5 minutos do que pode ser chamado de visualização de recepção. Após os círculos com o quadril, você se senta novamente, fecha os olhos e permite. Não força, não fabrica, mas permite que surja uma imagem de si mesmo recebendo. Um pagamento chegando, um cheque em sua mão, uma notificação no seu celular confirmando uma transferência, um aperto de mãos selando um acordo. Qualquer imagem que surja naturalmente. Você não a constrói de fora para dentro. Você simplesmente cria as condições internas para que ela emerja. E então, sente como é estar naquele momento. O alívio, a satisfação, a alegria serena de saber: sim, isto é real, isto é meu. Ao longo da terceira semana, você pratica notar cada pequena vitória, cada dólar, cada oportunidade, cada gesto gentil, cada facilidade inesperada, e responder a ela verbalmente, mesmo que esteja sozinho. Você diz obrigado em voz alta, não como uma encenação, mas como um reconhecimento genuíno. Esta prática treina o cérebro para esperar a abundância, em vez de ser perpetuamente surpreendido por ela. A expectativa consistente de abundância é, em si, uma forma da frequência receptiva que você está construindo. A prática noturna da terceira semana estende-se para 10 minutos. 3 perguntas. O que recebi hoje? A que oportunidade disse sim hoje? E qual é uma coisa pela qual sou genuinamente grato e que não existia em minha vida há 1 ano? A declaração final escrita, a cada noite, é: mais está por vir. Estou pronto, ao final dos 21 dias, se a prática tiver sido vivenciada com genuíno engajamento, em vez de realizada mecanicamente. Se a respiração tiver sido uma respiração real. Se o movimento tiver sido um movimento real. Se o sentimento tiver sido um sentimento genuíno, em vez de um sentimento encenado, algo terá mudado. Algo que não é, primordialmente, resultado do protocolo em si. O protocolo é um veículo. Aquilo a que ele o conduz é um sistema nervoso recalibrado. Um corpo que passou 3 semanas praticando a fisiologia da receptividade, em vez da fisiologia da escassez. Uma linha de base emocional que foi deslocada, por meio de reforço consistente, de uma orientação voltada para a falta para uma orientação voltada para o fluxo. E um campo energético que está transmitindo um sinal genuinamente diferente para o mundo ao seu redor. Existem vários princípios fundamentais que determinam se este protocolo produzirá uma transformação genuína ou se permanecerá apenas como um experimento interessante. O primeiro ponto é a consistência, não a perfeição. Faltar um dia, ocasionalmente, não apagará 3 semanas de prática. Mas a reprogramação neurológica que o protocolo foi projetado para produzir exige repetição. A prática esporádica produz resultados esporádicos. A prática diária produz mudanças duradouras. Se você perceber que está pulando dias regularmente, a pergunta que vale a pena fazer não diz respeito à técnica, mas sim ao que está por trás da resistência, em dedicar-se a si mesmo de forma consistente. O segundo ponto é proteger a prática de contaminações externas. Se você dedica 20 minutos à ativação sacral todas as manhãs e, em seguida, passa o resto do dia consumindo conteúdo sobre colapso econômico, crise financeira e a impossibilidade de prosperar nas condições atuais, você está trabalhando contra si mesmo de uma maneira específica e mensurável. O sistema nervoso não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça imaginária apresentada de forma vívida. O conteúdo baseado no medo ativa a mesma resposta ao estresse que um perigo real.
você não consegue sustentar uma frequência receptiva enquanto, simultaneamente, inunda seu sistema nervoso com sinais de que o mundo é fundamentalmente ameaçador e escasso. Selecione seus inputs, com o mesmo cuidado que você dedica à sua prática. O terceiro princípio é reconhecer o que o protocolo realmente é e o que ele não é. É uma ferramenta poderosa para alterar sua frequência interna, recalibrar seu sistema nervoso, eliminar os bloqueios energéticos e emocionais que têm impedido o fluxo financeiro e criar as condições internas para as mudanças externas que naturalmente se seguem. Não é um substituto para a ação prática. A ativação sacral não paga contas por si só. Ela não substitui o trabalho genuíno de desenvolver habilidades, criar valor, buscar oportunidades e envolver-se seriamente com as dimensões práticas da vida financeira. O que ela faz é remover as barreiras energéticas e fisiológicas que têm tornado todo esse trabalho prático menos eficaz do que deveria ser. Ela desobstrui o canal para que o trabalho que você já está realizando possa, de fato, surtir efeito. A pessoa que combina uma prática genuína de ativação sacral com uma ação genuína e engajada no mundo representa uma proposta fundamentalmente diferente daquela que realiza apenas uma das duas coisas. A pessoa que realiza apenas o trabalho interno, sem a ação externa, está sonhando, em vez de criar. A pessoa que realiza apenas a ação externa, sem o trabalho interno, está tentando subir uma ladeira com os freios acionados. A combinação, frequência interna alinhada e ação externa engajada, é o que produz o tipo de resultados que as pessoas descrevem como a realidade sofrendo uma falha a seu favor. Vamos reunir tudo isso com a clareza que o assunto merece. O centro sacral não é um conceito espiritual abstrato para pessoas que preferem a metafísica à praticidade. É uma região fisiológica real, o plexo hipogástrico, o dantiana inferior, o svadhisthana, cujo estado determina diretamente a qualidade da frequência padrão do seu sistema nervoso, o grau em que você está operando a partir da sobrevivência e da escassez, ou a partir do fluxo e da receptividade, e a natureza do sinal que você está emitindo para o mundo ao seu redor. Quando ele está bloqueado, como acontece com a maioria das pessoas que vêm operando sob estresse financeiro crônico, ele gera um conjunto específico e reproduzível de efeitos: contração energética, rejeição inconsciente de fluxos de entrada, culpa em relação ao prazer, incapacidade de receber plenamente e a emissão de uma frequência de escassez desesperada que repele exatamente aquilo que está sendo conscientemente buscado. Quando ele se abre, e as 3 etapas dessa abertura são: calor físico, pulsação e plenitude, leveza emocional, prazer livre de culpa e desejo puro, e sincronicidades externas, como dinheiro inesperado, generosidade espontânea e oportunidades que surgem sem serem forçadas. Ele gera um conjunto de efeitos igualmente específico e reproduzível, porém, de natureza oposta. O sistema nervoso reduz sua atividade, saindo do estado de resposta crônica a ameaças. A química cerebral muda, passando do cortisol para a dopamina e a oxitocina. A clareza na tomada de decisões melhora de forma mensurável. O sinal energético muda da desesperança para a receptividade. E a realidade, as pessoas ao seu redor, as oportunidades em sua área, os fluxos de dinheiro e abundância que sempre estiveram presentes, mas bloqueados, começa a responder a esse novo sinal. O protocolo de 21 dias não é uma fórmula mágica. É um compromisso estruturado com uma prática diária consistente, capaz de produzir uma genuína recalibração do sistema nervoso. A primeira semana serve para despertar a energia. A segunda para movimentá-la e amplificá-la. A terceira para direcioná-la com intenção e irradiá-la com clareza. O protocolo funciona quando é genuíno, quando a respiração é real, o movimento é real, o sentimento é real, a gratidão é real. Quando é realizado mecanicamente, apenas como um conjunto de técnicas a serem executadas corretamente, seus resultados são muito inferiores.
A diferença entre esses dois modos de engajamento reside na distinção entre agir por mera formalidade e, de fato, entregar-se genuinamente à sua própria transformação. A pergunta que fundamenta tudo isso é aquela com a qual vale a pena encerrar. Não se o centro sacral é real, ou se o trabalho energético produz mudanças mensuráveis, ou se 21 dias são tempo suficiente para começar a reprogramar décadas de respostas condicionadas à escassez. As evidências sobre todas essas questões apontam de forma consistente para a mesma direção. A verdadeira questão é: você está disposto a comprometer-se com a prática diária que lhe permitiria descobrir isso por si mesmo? Não com base em uma convicção teórica ou em uma motivação passageira que se esvai após 48 horas, mas sim com base em uma decisão genuína, a de que você não mais operará a partir da mesma frequência que vinha produzindo os mesmos resultados, e a de que está pronto para investir 21 dias nesse trabalho sério, consistente e profundamente incorporado de tornar-se verdadeiramente receptivo. O centro sacral não responde apenas à intenção, ele responde à prática, à respiração, ao movimento, à escolha diária e consistente de entregar-se ao trabalho de abertura em vez de permanecer no conforto familiar do bloqueio. Ele responde à disposição de sentir aquilo que estava anestesiado, de receber aquilo que vinha sendo rejeitado por reflexo, de permitir o prazer sem culpa, o fluxo sem esforço e a abundância sem a ânsia desesperada de quem esqueceu que o estado natural da força vital é movimento, circulação e, sim, aceitação. Esse estado natural está à sua disposição. Sempre esteve. O trabalho consiste simplesmente em remover aquilo que se interpunha em seu caminho.